Olá, boa noite. Recebendo aqui as pessoas para a gente começar mais uma live da Step U. Boa noite, Adriano, Cláudia, sejam bem-vindos. Recebendo aqui as pessoas para mais uma live da Step U. Já já a nossa convidada de hoje vem se juntar a nós. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lorena Lacerda, sou sócia fundadora da Step U. Ó, a Karina tá aqui. Deixa eu convidar a Karina aqui. Karina, eu preciso que você peça aqui para entrar ao vivo comigo, para eu poder te adicionar. Estou no seu aguardo aqui, para te apresentar já para os demais. E é uma alegria estar novamente aqui, nessas nossas quintas-feiras, nosso dia especial de lives da Step U. E hoje nós vamos falar sobre alta performance, um tema tão importante sempre e hoje, então, muito mais relevante, muito mais desafiador. Karina, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo ótimo, e você? Graças a Deus, com saúde, em paz, tranquila de saber que, a, que o momento, né, requer da gente muita alta performance, e que graças a Deus eu tenho um bom estoque aí para utilizar, né, de Você é experiências de mestra nisso. vida. Eu não diria mestra, mas eu diria que tem aí já uma estrada, né, para me É, ajudar. Eu estava aqui exatamente. dando as boas-vindas a todos, né? Uhum. E lembrando a todo mundo que a gente tem feito as nossas lives todas as quintas-feiras, nesse mesmo horário, no Isso. Instagram da Step U, e convidar vocês a, em seguida, acessarem o nosso site, o nosso blog. Lá nós temos artigos diversos, inclusive da Karina, falando sobre todos os temas de desenvolvimento de comportamento, né, que são as soft skills que a gente tanto fala, e também convidar vocês para assistirem aos nossos podcasts. Então, nós temos o canal de podcast da Step U, com vários episódios também um episódio com a Karina. A gente gravou, né, Karina? Não sei se já está no ar. Acho que já deve Gravamos. estar no ar, que a gente gravou essa É, semana, vamos ver. né? Então, com muito conteúdo para vocês, de artigos, de outras lives também que nós já fizemos, que estão gravadas para quem quiser acessar, né? Faço então o convite a você e peço que você também compartilhe com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com todos aqueles que você entende que vão se beneficiar desse conteúdo de tanta qualidade. Bom, vamos começar então a nossa live com a Karina Vamos Iso. lá. Karina é consultora organizacional, é coach de executivos, é empresária, é designer gráfico. Eu quero que ela conte um pouquinho de cada uma dessas experiências para nós, né? Uma experiência tão rica. E tem um detalhe que eu soube da Karina só essa semana que eu não sabia, é que ela já foi atleta. E eu vou querer que a Karina conte para a gente hoje essa experiência como atleta, né, Karina? Porque acho que tem muita relação aí com a alta performance, vai ajudar esse bate-papo nosso a ser mais divertido, mais interativo. E vou convidar cada pessoa que está aqui hoje para não esquecer de mandar as suas perguntas, tá? Para que a gente vá respondendo ao longo da nossa live. Karina, bem-vinda. Se apresente, por favor, aqui para os nossos convidados de hoje, os nossos ouvintes de hoje. Obrigada, Lorena. Nossa, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado para quem está acompanhando a live e participar da Step U, fazer esse, né, compor aí um time que eu considero um time de alta performance, não é porque eu estou nele, mas é um timaço, né? Falando em time, né? Já falando de atleta, né? A gente só fala em time. Então, é um prazer estar aqui. Você falou tanta coisa que eu faço que até eu me assustei. Eu falei assim, será que eu faço tudo isso, né? E algumas vezes a gente se pega fazendo muitas coisas e às vezes fazemos muito bem e às vezes percebemos que precisamos melhorar ainda mais, né? Então, sou consultora organizacional há 15 anos e já estou há 30 e... Nossa, é melhor falar que eu já fiz bodas de prata, né, de carreira, que fica mais fácil, assim, cada um calcula o tempo que quiser, né? E é muito gratificante também como facilitadora gráfica, né? E trabalhar, né, junto com as pessoas nos eventos.
trazendo uma gestão maior do conhecimento de forma visual, como consultora, facilitando grupos. Isso é um grande alimento e me traz a busca pela alta performance, que a gente vai até falar um pouco hoje sobre a motivação também, que é um dos elementos bem importantes. E como atleta, né, não tem nem o que falar, né? Quando a gente fala de alta performance, a primeira coisa que a gente pensa é no atleta, né? E a Muitos Silvia exemplos, aqui, né? ó, a Silvia tá aqui falando que jogava vôlei com você, tá te assistindo aqui e tá dizendo que jogava vôlei com você. Então, conta pra gente, começa por aí, né? Como atleta, o que que você aprendeu sobre alta performance como atleta de vôlei? Então, é vôlei que você jogava? É vôlei, é vôlei. Então, eu comecei muito cedo a jogar vôlei. E aí o que acontece é que às vezes quando você toma uma decisão, como era muito cedo, eu não tomei a decisão, eu fui, né? E aí quando você chega lá, você se depara com um mundo que você diz assim, eu gosto ou não gosto de fazer isso? E aí você escolhe ficar. E é uma coisa muito interessante, porque a cada processo que você, a cada treino que você faz, você não sabe o que vai acontecer. Né? Por quê? Porque a pessoa determina para você, hoje você vai treinar isso. Ele te direciona. Né? Então, a pessoa que está lá, o instrutor, o técnico, ele tem essa expertise para falar assim: olha, vamos desenvolver a sua competência. No fundo, é isso. Mas eu não percebia isso, porque foi dos 10 aos 18 que eu fui uma atleta de performance. E dentro desses 8 anos, tivemos altos e baixos na performance, obviamente, né? Mas o que eu aprendi é que a disciplina é importante. Né? Sem disciplina, vamos falar da disciplina, né? Vamos falar da disciplina, porque eu acho que Vamos para o falar atleta, dela. né? Hã? O atleta sem disciplina, dificilmente ele vai conseguir uma medalha ou qualquer tipo de vitória, né? E assim, eu só fui descobrir o que era a origem da palavra disciplina há poucos anos atrás. Né? Porque assim, disciplina é quando você é discípulo de você. Olha só. Né? Então, a Legal. etimologia da palavra disciplina é ser discípulo de si mesmo. Né? E aí eu descobri há alguns anos isso, né? Trabalhando com a questão comportamental e tudo mais, fui buscar o significado. E é muito isso, você, apesar de toda a competitividade que um atleta tem com outro atleta, né? Porque você tem 6 lugares numa quadra de vôlei. E assim, ou você está lá dentro ou você está no banco. Então você compete com você mesmo e você compete também com os seus colegas, Olha que são só. seus concorrentes, né? E aí você compete com empatia, porque você precisa conviver, ter bons relacionamentos com seus colegas, porque senão o time ele não tem um bem comum, né? Ele não tem um bem total. E eu acredito que isso para a vida profissional, né, nas empresas, aconteça dessa forma, né? Você é o indivíduo e você passa a trabalhar para um time, né? No time, eu acho que essa questão da empatia e de entender, né, que acima de tudo você está competindo com você mesmo, acho que faz muito sentido para a formação do time, né? Porque assim, Exatamente. ok, existe uma concorrência, existe, mas se a gente olhar por este ângulo e colocar foco nele, as relações podem ficar bem comprometidas, né? Mas, Totalmente. mas me fala, o que que você mais aprendeu sobre disciplina especificamente lá no mundo como atleta, lá na sua época de atleta, que você Uhum. vê como características-chave para o mundo seu, para a sua performance profissional? O que que você trouxe de lá para a sua Tá. performance profissional? Relacionado à disciplina, eu aprendi que a gente precisa ter uma autogestão de tudo aquilo que você quer fazer na vida. Então, assim, uma autogestão do seu tempo, uma autogestão das escolhas, de tudo que você vai fazer. Né? É super importante você ter esse caminho, porque escolher fazer a coisa boa é um trabalho, escolher fazer a coisa ruim é o mesmo trabalho. Né?
Às É, vezes mas escolher fazer a coisa né? ruim é pior, né? É ruim, é chato, né? É Não ruim quer, para o né? resultado, mas vai dar trabalho do mesmo jeito, né? Então, assim, as escolhas, aprender assim, qual é o impulso, né? O que é que me gatilha? Será que tem uma emoção que me desequilibra, né? Será que eu dou muita bola para a torcida, né? Esse é o ponto, né? Então, quando a gente trabalha alta performance, quando a gente tem um objetivo e tá com foco nele, quais são as coisas que eu compro daquilo que me falam, por exemplo? Né? Então, quer dizer, será que eu compro? Alguém chega para mim e fala: você não vai ser capaz de estar nesse time. Eu vou acreditar nisso? Então, isso eu aprendi. Entendi. Você aprendeu a escolher o que que você compra, né? Esse foi o primeiro Exatamente. ponto, né? Porque Primeiro tá, ponto. porque começa tudo pela nossa mente, pela nossa forma de enxergar a situação, né? A situação, o quanto a gente realmente acredita na nossa capacidade é o primeiro passo, né? É. Agora, quando a gente fala de alta performance, muita gente faz uma relação direta com a vida profissional, né? Então, alta performance significa vida profissional. E nós duas sabemos que não é isso, que alta performance Uhum. é um conjunto de resultados que se mostram e se aplicam à vida da gente como um todo. O que que é para Exatamente. você um exemplo de uma pessoa com alta performance? Não um nome especificamente, mas o que que é uma vida de alguém que tem alta performance na sua visão? Uhum. A primeira coisa que eu vejo em alta performance e que também tudo isso que eu vou falar eu aprendi lá atrás, tá? Não, tem coisas que eu estudei e me clarificaram aquilo que eu já tinha vivido na prática. Isso é maravilhoso. Uma das coisas é qual é o objetivo que você tem. Você precisa ter um objetivo muito claro. Se você Então, não o sabe o primeiro que você ponto, né? quer, que é o seu foco, né? Então, assim, se você não sabe qual é o objetivo que você vai alcançar, você não vai conseguir fazer coisas que você alcance esse objetivo. Para isso, você tem um monte, como você falou, é um conjunto de coisas, né? E uma coisa bem importante que um atleta faz muito bem é a rotina. Tem gente que fala assim: eu vou vivendo de acordo com a vida. Ok, pode ser muito produtivo para aquela pessoa. Mas, em via de regra, de acordo com algumas. A gente tem várias pesquisas, já lemos muito sobre foco e etc. Se você não estabelecer um ritmo para essa sua vida que você escolheu, aquilo que você vai absorver, aquilo que você vai renunciar, aquilo que você vai fazer, e você não planejar isso, não vai rolar. Não Tá, vai então, obter peraí. o resultado. Vamos estruturar bem para quem está conosco Vai aqui lá. poder ir anotando isso, né? Então, quais são Ótimo. os pontos-chave? A gente está falando aí dos segredos da alta performance. Então, Karina começou, para quem está chegando agora saber, a Karina começou contando da experiência dela como jogadora de vôlei, como é que funcionava isso lá, e ela contando de o quanto a disciplina que é fundamental para a vida do atleta, foi importante para ela e o quanto isso ajudou na alta performance dela e o quanto ela vê isso como relevante. Então, anotem aí a disciplina como primeiro fator. Agora, quando eu perguntei o exemplo, né, o que, que tem na vida ou no conjunto de comportamentos de alguém com alta performance, a Karina começou dizendo que precisa ter objetivo muito claro, ou seja, saber onde quer chegar. Seja na vida Ótimo. pessoal, seja na vida profissional, né? Então, na minha vida pessoal, por exemplo, eu posso ter a meta de ter um determinado peso, né? Emagrecer e ganhar um determinado peso. Eu posso ter uma meta de adquirir saúde, de me tratar de alguma questão de saúde que eu tenha e me curar. Eu posso ter a meta de me casar, eu posso ter a meta de me separar, né? Ou seja, Exato. clareza na vida pessoal ou na vida profissional do que você deseja. Esse é o primeiro ponto, né, Karina? É Primeiro, essa clareza. E para quem não tem ideia do que quer, o que você recomenda? O que essa pessoa faz para descobrir o que ela quer? pois é, existem pessoas que têm dificuldade não só de descobrir, como de reconhecer as suas principais competências, né? Como é que ela pode fazer? O que eu aconselho? É prestar um pouquinho mais de atenção o que as pessoas falam dela, por exemplo, né? Às vezes as pessoas falam assim: olha, você tem
Nossa, você tem dom para isso, né? Dom, né? Às vezes a pessoa praticou tanto, viveu tanto, a pessoa fala que você tem dom. Então, presta atenção nessa palavrinha dom, fala assim, puxa, eu faço isso bem, né? Será que eu poderia fazer tal coisa? Então, o convite é essa reflexão, né? Primeiro a perceber o entorno, o que que as pessoas estão falando de você. É importante, né? Quais são os desafios que a vida te dá? A gente está vivendo um grande desafio nesse momento de pandemia, né? O mundo virou, não sei se de cabeça para cima ou para baixo, depende da perspectiva de quem vê, né? Mas ele virou. E aí, o que é que eu tenho de melhor para me consolidar? Né? E todo mundo tem, eu tenho essa crença que todo mundo tem alguma coisa boa. Então, perceber quais são as coisas que mais são interessantes, que mais você faz de melhor e ir em frente, seguir, experimentar. Essa é uma outra coisa. Então, ouvir o que os outros falam, mas ouvir também com o seu coração. O que você fala de você mesmo é a primeira coisa importante e ouvir o outro. E depois disso, é trabalhar aquilo que você tem de melhor, reconhecer aquilo que você tem de melhor e experienciar. Um alto performer, ele não sabe que ele é alta performance se ele não experimentar. Você imagina Entendi. você ficar só né? Porque o medo de errar é um obstáculo para um alto performer. É, Então, e o medo, né, permitir, de né? tipo, aquela ideia equivocada, né, de que não tem volta, né? Se eu fizer uma escolha e isso não der certo, já escolhi, né? Como se a vida fosse linear, só tem uma escolha, só tem um caminho, e se eu seguir por ele, acabou, não tem mais o que fazer, né? Quando a gente tem uma vida muito cíclica, com tantas possibilidades, né, Karina? Exatamente. Então, às vezes você tem um direcionamento, mas experimente fazer coisas diferentes, né? Erre. Hoje nós estamos numa era que as pessoas falam muito de como lidar com o erro, né? Por quê? Porque o erro é uma coisa que sempre foi natural, mas não era encarado como natural. E hoje todo mundo erra, todo mundo lida com isso. Então, experimentar, né? É, muito E isso bom. acontece muito no mundo dos esportes também, porque aí o técnico fala, faz isso, e a gente às vezes sai do prumo e fala, não, eu vou fazer isso. Às vezes dá certo, né? E às vezes não dá. Então, como é que a gente lida com essa questão de experimentar e assumir isso? Muito bom. Então, o primeiro ponto é ter essa clareza de objetivo. O que seria um segundo comportamento, ou hábito, ou atitude de alguém com alta performance? Já que a gente está falando de erro, o segundo ponto que eu vejo é a humildade para você aprender as coisas. Né? Vai precisar voltar lá para o começo? Volte. Né? Os auto-performers não têm vergonha de voltar. Né? A gente tem vários auto-performers personalidades, né, que são alta-performers naquilo que fazem, jogadores, esportistas ou até mesmo no mundo dos negócios, e que as pessoas não têm vergonha de voltar para o começo. Se você desistir de voltar para o começo ou voltar para, né, um pouquinho, né, quase depois daquele estágio de começar e recomeçar, você está fadado ao fracasso mesmo, né? Então Muito, é como você lida com isso. Se você quiser achar que o fracasso está bom, tudo bem, mas você não é um alto performer nisso. Mas se para você tá bom, você desiste, ok. Mas as características de um alto performance são totalmente opostas. Né? A pessoa ela vai atrás daquilo que realmente ela se propôs a fazer. entendi. Gente, antes de continuar com a pergunta aqui, olha, quem está gostando desse papo e conhece alguém que podia estar também se beneficiando dele, compartilha aqui essa live. A gente ainda tem um tempo legal aqui para conversar, vai ter muita coisa boa para a gente conversar. Vale a pena ainda você fazer esse convite aí para mais pessoas. Karina, um ponto da disciplina que você comentou no início, né? E que eu queria que a gente falasse um pouco, porque eu vejo que também tem muita relação com a alta performance, é a coisa da rotina. Então, se a gente pensar na rotina,
Porque eu imagino um atleta, né, como você, como atleta de vôlei, uma rotina que não tinha como deixar de ter, de treino, de repetir aqueles exercícios, de fazer atividade física complementar para o treino, de se alimentar de uma certa forma para ter disposição para o treino, de dormir de uma certa forma. Imagino que a vida do atleta é cheia de rotinas. Esse é um aspecto que também entra para o alto performer, ou o alto performer profissional, por exemplo, não necessariamente a rotina seria um fator chave. Como é que você vê isso? Para mim, a rotina é essencial, né? Por quê? Porque as ações bem-sucedidas, elas vão vir de práticas constantes. E se você não tem um ritmo, a rotina para mim é ritmo. Se você não tem um ritmo constante de fazer as coisas, né, o fluxo ele não vem. Porque no final de tudo, as rotinas passam a ser naturais. Né? Você acaba montando um planejamento para pro seu objetivo final e você acaba seguindo aquilo. No começo fica um pouco mecânico. Ah, eu tenho que acordar a tal hora, eu tenho que correr tantos minutos, eu preciso me alimentar dessa forma. Depois o seu corpo ele absorve isso, a sua mente absorve, as suas emoções absorvem. Então, a partir desse conjunto e dessa absorção, isso tudo vai se tornar um grande hábito dentro de um fluxo determinado. Então, para você é muito comum. Então, às vezes, algumas pessoas falam: Nossa, você não come isso? Pois é, porque para mim é tão óbvio, né? Mas para algumas pessoas não é óbvio. Mas são hábitos que eu adquiri, trouxe para minha vida e fazem parte da minha rotina diária. Né? Eu fico pensando aqui, né? Tem tantos profissionais que eu já vi nesses meus anos todos de carreira que tinham até alguma consciência sobre os seus comportamentos que não estavam ajudando para o trabalho, né? Vamos dizer ali, vamos pegar um hábito simples aí, uma pessoa que chega atrasada com frequência no trabalho, né? E aí ele até, a liderança está dizendo para ele, olha, você está se atrasando, isso está impactando para a equipe, as pessoas estão percebendo e estão julgando que falta compromisso para você. E ele está dizendo, ah, mas é porque o horário, ah, é porque hoje aconteceu tal coisa, ah, porque eu sou notívago, tenho dificuldade de acordar cedo. Ele está encontrando as desculpas e justificativas para aquele hábito que ele tem, Uhum. né? E aí é um hábito tão pequeno, mas tem um impacto tão grande na imagem dele profissional e na própria performance dele diante do time, mas ele não percebe o impacto que isso tem. Isso me traz a seguinte pergunta, Karina. A alta performance, então, seria o conjunto de pequenos hábitos? Porque tem gente que acha que o alto performer é só aquele atleta extraordinariamente preparado para algo, ou que a alta performance no mundo profissional é só para aqueles profissionais muito top da galáxia, e esquecem que todo mundo pode ser um alto performer, mas que ele vai ter que olhar, no caso dele, o que está faltando nessa rotina, nessa forma dele funcionar. Como é que você vê essa questão? Uhum. Então, vamos partir daqui, né? Eu tenho um objetivo, um foco, né, a atingir. Né? A partir daí, eu tenho um conjunto de coisas, né? Esses pequenos hábitos, eles vão se tornar grandes conquistas, se eles forem frequentes, né? Então, eles compõem esse processo de atingir esse objetivo e o processo de você conseguir, né, a alta performance através deles. E aí, tem um ponto bem interessante que ninguém se torna um alto performer de um dia para o outro, né? Então, assim, tem que começar devagar. Então, são pequenas coisas, né? Então, é uma conquista aqui, outra conquista ali, e esse conjunto de coisas faz com que você atinja o seu objetivo. Né? Então, pequenos hábitos, né? Por exemplo, as pessoas que não se planejam. Isso é um hábito que pode ser adquirido. Né? E planejamento é extremamente importante. Ninguém está falando de ter aquele planejamento engessado, rígido, mas de algum jeito você precisa se planejar. Né? Então, eu vou trazer uma analogia aqui, uma metáfora ou uma analogia. Vamos dizer que você quer tirar uma foto muito bonita, você é um fotógrafo, está aprendendo, e aí você teve a proposta de tirar uma foto maravilhosa, né?
E você se prepara de alguma forma. Você se planeja, se prepara, conversa com pessoas que já tiraram a foto, pergunta para o seu professor como é que funciona a iluminação, que lente você tem que usar. Então, isso faz parte de você criar um hábito de pesquisar, de se informar, de escutar o outro, e você quer tirar aquela foto. Você vai lá para uma montanha, para uma natureza e vai tirar a foto. E você levou uma máquina que você preparou também. Ela tem uma lente super legal e você tem um objetivo que é tirar aquela foto daquela paisagem. Muito bem. Quando você tira a foto da paisagem, ela pode sair de duas formas. Se você fez todo um processo de se planejar, de estudar, gerir seu tempo para isso. Se você sabia qual era a foto que você queria tirar, muito bem. Essa grande chance quando essa foto ser revelada, ela ser muito linda, né? As cores das flores, das árvores não tão lindas. Mas nessa viagem, ela foi um pouco extensa. Você não se preparou para levar a lente reserva. Pode ser o plano B, né? Que as pessoas falam. E a sua lente riscou, você não percebeu. E aí, quando você foi revelar as fotos saíram borradas. Então, o que é que faltou nessa caminhada, né? Para você ser um alto performer, né? Porque Entendi. Então, essa preparação e pensar em tudo que pode acontecer, no sentido de se preparar. uhum, É, é importantíssimo. você falou nesse aspecto de planejamento, né, Karina, quando você começou a trazer essa história, essa metáfora, porque a pessoa que vai fazer essa foto lá, ela tem que saber todos os recursos que ela vai precisar levar, né? Então, se ela não planejou antes, se ela não parou para refletir, o que eu vou precisar? Ela provavelmente vai, com a velocidade normal dela, pegar aquilo que está mais óbvio na frente dela, que ela se lembra na hora. Agora, é interessante que eu vejo, assim, acompanho muitas pessoas na minha equipe, nos clientes que eu atendo, e vejo uma dificuldade, né, das pessoas se planejarem, uma dificuldade das pessoas sentarem na frente de uma agenda e definir o que elas precisam fazer naquela semana, naquele dia, e realmente pensar nos recursos que elas precisam ter. Parece que tem uma resistência a esse processo. Da onde que vem isso na sua visão, essa resistência das pessoas criarem o hábito, consolidarem, né? Porque não adianta você sentar uma vez só e planejar. Você tem que Uhum. fazer disso um hábito até que, como você mesma falou, pela repetição se torne natural. Por que é tão complicado, na sua visão, que as pessoas se planejem mais? Na minha visão, as pessoas, elas muitas vezes não se planejam, pode ser por várias coisas. Uma delas pode ser uma característica pessoal. A pessoa nem sei se ela tem uma resistência. Ela tem uma característica pessoal que ela não se planeja, deixa a vida me levar, né? E aí, quando a gente fala de empresa, questão de liderança, você sabe muito bem, faz muito bem isso, trabalhar quais são os combinados ou como é que a gente vai trabalhar isso nessa pessoa para que ela jogue no time, né? Um outro ponto que pode ser essencial é aquilo que, de repente, numa comunicação não está fazendo sentido para ela. E esse significado que não tá chegando nela mexe com algumas coisas relacionadas à motivação. Então, por exemplo, para que eu vou fazer isso, né, que está sendo pedido? Por que eu preciso me planejar para isso? Né? É tão Entendi. simples. E quanto mais o líder e o gestor, às vezes ele percebe isso em estreita comunicação, as pessoas podem se abrir. Não estou vendo sentido, não vejo isso daqui para mim é óbvio, né? E é importante que as pessoas falem isso. Olha, eu não me planejo por causa disso. E eu sei que muitas pessoas têm esse tipo de conversa nas empresas, né? Se preocupam com essa parte relacional e comportamental, que você se preocupa muito bem, porque eu te conheço, mas existem pessoas que passam batido por isso. E é uma pena, porque as pessoas não se desenvolvem se o líder também não tem essa percepção daquilo que está acontecendo.
O problema é que muitas pessoas, e talvez a maioria delas, né, quer ser alto performer, mas não quer fazer o esforço para isso, né? Então é uma coisa meio assim, de uma certa forma, né, de uma visão muito poliana de que isso aconteceria porque de alguma maneira vai chegar esse reconhecimento sem o esforço. Então infelizmente a gente tem que entender que existe esforço por trás das conquistas. É claro Sim. que de forma inteligente, buscando o recurso certo, você pode se esforçar menos e alcançar seu objetivo. Mas falar que não tem esforço, né? Eu tenho mais de 25 anos de carreira, só a minha empresa já vai fazer 22 agora em novembro. Então, quer dizer, foram muitos anos de dedicação, de estudar, de praticar, de repetir. Isso não aconteceu da noite para o dia, né? Então, muitas pessoas Sem acham dúvida. que, de repente, você teve sorte, né? Eu sempre falo que sorte é o resultado do seu esforço, né? De desenvolvimento, de estar preparada para quando as oportunidades surgirem, você poder aproveitá-las, né? Então, Exatamente. acho que esse é um ponto-chave, assim, de parar de esperar que venha de alguém esta cobrança para que você seja um Sim, profissional melhor e você sim. começar a se cobrar de fazer a sua parte, né, Karina? Sim, a perceber, né? E também, Lorena, externar, né? Declarar, olha, Lorena, nossa, não entendi, né? Se comunicar, eu acho que a comunicação é importante. E hoje a gente está numa vivência de comunicação pura, né? As pessoas falam o que pensam. E aí a gente entra num outro ponto que geralmente essas pessoas falam assim, bom, se também a pessoa, quem eu convivo não percebe, a culpa é dele. Então, a vitimização ela tá, né, junto com a gente, né? Então, é não esperar do outro, é ir atrás. E Muito você bom. está coberta de razão aí das pessoas irem atrás e se comunicarem. E, e aí tem um outro ponto que é: será que essas pessoas têm o objetivo da vida delas claro? Já começa sempre por aí, então, né? Essa é a Assim, base de tudo. qual é o foco que elas querem? Né? Se não tem um foco objetivo, não dá para planejar nada. Não dá para fazer rotina, né? Vai cada um para um lado, né? Então a gente vai escolher um lado ou outro. A experimentação ela vem, mas ela também não vem desordenada, ela vem a partir daquilo que eu quero experimentar, né? Não vou ficar dando tiro para todo lado para ver o que vai dar certo, né? Muito bom. Então, a importância de você, para ter um planejamento e para manter o planejamento, ter muito claro onde você quer chegar com aquilo, né? Eu quero só Exatamente. repetir uns pontos que você já falou, para quem entrou recente aqui no na nossa live, que a Karina trouxe, né? Que primeiro, para a pessoa ter uma alta performance, ela tem que ter um objetivo muito claro, saber o que ela quer, seja para a vida profissional, seja para a vida pessoal, o que você quer realizar na sua vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a Karina falou, a humildade para aprender e para errar. Então, a condição, né, de experimentar coisas novas, sabendo que você vai errar, mas que isso vai te ajudar a chegar onde você quer chegar. O terceiro ponto é criar rotinas. Rotinas tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal, para que você, com a repetição dessa rotina, você ganhe novos hábitos. Hábitos que te ajudem a chegar, a aplicar e implementar aquilo que você deseja para sua vida. Quarto ponto que a Karina falou, a importância do planejamento. E até algumas pessoas aqui também estão falando, né? A caromania oficial, esse planejamento é a palavra-chave. Então, a importância de planejar esse seu objetivo, de planejar a sua agenda do seu dia, da sua semana, do seu mês. Karina, você falou um outro ponto, e até a Silvia está citando aqui também, eu quero que você fale sobre ele, que é a motivação. Como que a motivação se relaciona com tudo isso que nós estamos falando aqui? Pois é. A motivação, né, como muitas pessoas falam, né, às vezes tem um dilema, né? Será que a motivação ela vem porque alguém te fala alguma coisa ou porque você tem essa vontade de fazer alguma coisa, né? Então, assim, a motivação, ela é, na minha opinião, e na opinião de muita gente, de muitos autores, ela é intrínseca, né? Então, a gente tem a motivação a partir do momento que eu escolho uma coisa que eu vou fazer. Então, escolhi ser X, escolhi ser atleta. A partir daí,
como é que eu vou trabalhar e como é que eu vou estar determinado a chegar ao meu objetivo, né? Ninguém segura uma pessoa determinada, né? Então, existem pessoas que são movidas pelo autodesafio, pelo desafio. Então, quanto mais elas forem desafiadas, mais elas se realizam. Existem pessoas que são motivadas por reconhecimento. Quanto mais elas se reconhecem, elas veem que elas foram boas e elas também veem que as pessoas vibram com aquilo que elas falam, elas se alimentam. Então, a motivação, essa força motriz, de novo, vai estar ligada com o objetivo final e um passo acima do objetivo, que aí é um papo super extenso, que é falar de propósito, né? Do propósito que cada um tem. Então, assim, qual é o seu, né? O seu objetivo máximo? Estou fazendo uma comparação, né? Da vida, né? Isso eu chamo de propósito. O que você quer, né? Como é que você quer chegar lá? Quando você estiver no topo, né? Assim, do seu pensamento, daquilo que você quer para você, que faz bem para você, que é o seu propósito, né? E isso ninguém vai definir para você. Ninguém define o propósito para você. Você que define o seu propósito. E o propósito está super ligado com a força motriz, que é você querer fazer alguma coisa e manter a constância e ir lidando com as objeções e com distrações e com coisas que possam aparecer pelo caminho, mas você tem uma reta final ali que chega onde você vai chegar. E eu vou dizer mais uma coisa: quando o alto performer ele acha que chegou ali, ele pensa o seguinte: vamos dar mais um pouquinho? É mais um gole, sabe? É mais um passo. É mais uma coisa. Então, o alto performer, ele sempre está buscando um futuro a mais, né? Agora, tem um ponto importante no que você falou, que talvez eu queira aqui polemizar, né? Mas acho que é Vamos legal lá. a gente polemizar. Porque essa coisa de querer sempre mais também, às vezes eu tenho a sensação que é um culto à insatisfação permanente. Sim. Com essa sensação de falta, de que por mais que eu me esforce, eu nunca vou chegar onde eu quero, porque eu vou sempre achar que está faltando uma coisa a mais. E aí eu vejo nesses anos todos, né, quantos executivos eu atendi, quantos empresários eu atendi como coach, mentora, que tinham conquistado muitas coisas, mas tinham sempre a sensação de falta, de escassez como sensação. E aí está um pouco ligado nessa coisa da motivação, né? Quer dizer, o que me motiva a ser um alto performer? Quais são esses valores que estão por trás de todo o meu esforço? E o que eu interpreto como sucesso? O que é um sucesso, né? Então, como é que você vê isso? Porque também essa coisa de estar sempre achando que você tem que ser um pouco melhor, eu entendo que para o atleta ele quer bater o recorde, ele está ali numa maratona, falta um pouquinho, ele está quase se entregando, ele fala, não vou me entregar porque falta pouco, eu vou conseguir. Então, para o atleta, essa coisa do esforço físico, para ele chegar um pouco mais à frente, acaba sendo a única forma dele se destacar na profissão dele, né? Mas quando a gente está falando aí dos profissionais de maneira geral, de nós, né, que os mortais que não são os atletas, né, só os que pretendem ser um pouco melhor, como é que é isso também, Karina? Não é um pouco arriscado a pessoa achar que nunca vai ser boa o suficiente, nunca vai chegar onde ela vai estar num estado de satisfação com ela? Bom, vamos lá. Eu gostei muito assim da sua abordagem, porque eu vejo várias possibilidades aí, né? Por exemplo, tem a possibilidade de eu pensar que é a falta. E aí você falou bem, né? Que é a questão da escassez. Então, eu quero um pouco mais porque está faltando. E eu tenho uma outra visão, né? Que não é da falta. Eu quero um pouco mais porque o que eu já fiz está tão bom que eu quero fazer muito melhor para ficar melhor ainda, né? Então, não está faltando. Se eu parasse aqui, estava bom. Mas eu acho que eu posso fazer mais. Esse é um ponto. Outro ponto é que também, quando a pessoa vai pela falta, ela corre o risco de entrar num processo obsessivo e aí ela corre o risco de ter muitas frustrações.
E lidar com as frustrações é um ponto importante para a pessoa que quer ter alta performance. Porque envolve uma porção de coisas, pode envolver autoestima baixa, enfim, uma porção de coisas que ela vai precisar perceber. Se ela tem tendência a entrar nesse lado, realmente nós estamos falando da falta. Se ele é um auto performer e tem uma sensação positiva de que da autossuperação, conforme eu te trouxe logo no começo, quer dizer, primeira coisa, vou competir comigo, né? Competição super saudável. Olha, eu estou super bem nisso, mas eu quero ficar melhor ainda porque eu curto. Então, se eu estou me divertindo com isso, estou achando que está fazendo bem, porque o ponto da alta performance é isso, dos hábitos que eu trago, das rotinas. A pergunta é: isto está me fazendo bem? Entendi. Então tem que ter esse reconhecimento conjunto, né? Então, o Sim. fato de eu querer crescer, alcançar novos desafios, ele não pode vir de um desejo de satisfazer uma autocobrança ou uma autocrítica permanente, Uhum, mas uhum, sim porque eu entendo que isso vai me fazer melhor, mas sim. que eu já estou feliz com a vida e com as minhas conquistas, mas eu acredito que aquilo pode me trazer ainda mais satisfação. Seria nesse sentido, né? Dessa Sim. realização. E por que eu estou te falando isso? Porque a gente vê quando as pessoas, claro, existem vários fatores, né, de performance, né? Tem uma curva, né? Por exemplo, vamos voltar para os atletas. Os atletas têm a curva da idade. Tem hora que você não consegue mais performar, porque a cabeça vai, mas o corpo não vai. Então, são coisas que não andam juntas em determinados momentos. Mas quando você está na sua curva de performance, se num determinado momento aquilo vira sacrifício, porque sacrifício para mim é diferente de esforço, é muito diferente. O esforço para mim é quando eu tenho prazer de fazer aquilo, eu quero atingir meu objetivo. O sacrifício é quando eu não aguento mais e eu vou então trazer uma insatisfação de me machucar com aquilo que eu estou fazendo. Então, quando isso virar sacrifício, virar uma coisa penosa, Mas então então, não. a sensação de que eu estou vivendo um sacrifício provavelmente é um sinal forte de que eu não estou vivendo aquele objetivo que eu tenho, né? Então, talvez eu tenha Exatamente. definido o meu objetivo, mas eu não estou vivendo a vida conforme meu objetivo. Aí eu estou sentindo, né, esse peso, né, como se fosse peso, né? Ô, Isso. Karina, olha só, a Foi. Claudinha já mandou umas 3 perguntas que eu não fiz ainda. Agora que ela Foi. me elogiou, viu, Cláudia? Só que Ela você te me elogiou, eu elogiou, vou você fazer essa viu? pergunta. Você fica bem de Entendeu? vermelho, fica mesmo. Agora eu vou fazer a pergunta, porque ela me elogiou, que se eu não fizer, ela vai me bater. Ela fez Isso, três faz. perguntas ótimas aqui. Mas eu gostei muito dessa última aqui que a Cláudia perguntou. É o seguinte: uma pessoa de alta performance é o tempo todo alta performance? Hum, boa pergunta. Olha ela falando aqui. Responde. Estava mais para pergunta. Pois é, essa é uma pergunta, não sei se polêmica ou dilemática, né? Mas assim, vamos partir da definição da alta performance, né? Quando a gente fala que uma pessoa escolhe fazer algo, né, atingir o objetivo num determinado campo da vida humana ou em alguns campos da vida humana. E a vida humana ela tem vários campos. Ela tem o campo trabalho, ela tem o campo lazer, ela tem o campo relacional, ela tem o campo, né, o campo pessoal, o campo saúde. Então, assim, qualquer campo, eu estou dando alguns exemplos, mas qualquer âmbito que você escolher ser um alto performer, né, escolher aquilo para você, você vai ser naquilo. Né? Eu não arriscaria dizer assim, a Karina é alto performer em tudo que ela faz. Eu sou alto performer naquilo que eu realmente acho que faz sentido para mim e que eu vou buscar. Pode ser que em algum campo da minha vida eu decidi que eu não vou ser alto performer e não vou ser determinada naquilo. Agora tem um outro ponto também que eu penso, que são coisas que você adquire e estão em você, como disciplina, rotinas estabelecidas, planejamento, você pode utilizar em qualquer campo. Então, de alguma forma, em alguns momentos da sua vida, eles vão aparecer. Mas não quer dizer que você vai ser alto performer em todos os momentos da sua vida. Entendi.
Por Agora a exemplo, Cláudia está me acho... elogiando, tá? Tá Deixa eu linda, com falar. certeza. Você é alto performer. Eu estava aqui pensando, né? Quem me conhece sabe que uma das coisas que eu mais amo na minha vida é viajar, né? É Olha só. viajar. Eu sou uma viciada em viajar, né? A minha É. maior satisfação é poder conhecer novos lugares e tudo mais. E nesse cenário que nós estamos, né? O que foi a primeira coisa que a gente não está nem indo na esquina quando vai Nossa. viajar, né? Então, eu tive que aprender a usar esse tempo de uma outra forma. E nesse período eu aprendi a cozinhar. Eu sempre fui uma péssima cozinheira. Nunca, sempre a minha família sempre brincou com isso, né? Que eu não cozinhava nada. E agora eu simplesmente aprendi a cozinhar e estou tendo muito mais prazer e satisfação. E eu quero fazer direito, eu quero fazer bonito, eu quero fazer coisas saudáveis. E eu realmente me dedico para poder fazer bem feito isso. Acho que esse momento que a gente está vivendo também é o momento da gente descobrir o que mais colocar nesse plano, o que mais colocar como objetivo de vida. Eu quero, a partir desse meu depoimento, né, da minha aventura aí de conhecimento, te fazer uma pergunta também que a Cláudia trouxe. Gente, quem quiser fazer a pergunta, por favor, escreve aí nos comentários. A gente está aqui para falar sobre alta performance. Se você tem dúvidas sobre alta performance na sua vida, faça a pergunta, a gente quer responder para você, a gente quer te ajudar. E sobre a alta performance neste momento que a gente está vivendo, né? Na pandemia. Eu imagino o quanto o esforço para isso neste momento, para a pessoa ter alta performance no trabalho e ter alta performance nas demais áreas da vida dela, se tornou algo muito mais desafiador. O que você tem para falar para nós sobre isso e que dica que você poderia dar para quem está aqui nos ouvindo hoje? Trabalhar e conseguir um pouco mais com esse contexto que a gente está vivendo. Eu penso que agora a gente pode falar um pouco até do quanto que funciona o nosso modelo mental, né? O quanto que ele estava acostumado a ser de um jeito, né? Nossa forma de pensar ser de um jeito e essa pandemia mudou totalmente a nossa forma de pensar. Então, por exemplo, se eu falasse eu não gosto de cozinhar, agora eu me descobri uma excelente cozinheira. Né? Por que eu me descobri? Porque, como você, Lorena, citou, e eu te conheço, você tem características fundamentais de pessoas de alta performance. Então, se você resolveu cozinhar, você vai até o final cozinhando. Então, né, isso... Ou seja, a persistência, inclusive, acho que foi a Silvia que falou aqui, né? Não sei. Eu não sei, alguém falou aí que a persistência era outro fator. A persistência também entra nessa lista nossa, né? Também. Persistência, que é diferente de insistência. Né? Então, a persistência também é um alimento. E, nossa, eu já quero até agradecer a Silvia, porque a Silvia é uma amiga muito querida e eu sei que ela é muito persistente também em tudo que ela faz. E assim, a gente acaba se descobrindo, né? E uma coisa que eu insisto em dizer é que nessa pandemia, para a gente olhar um pouco para as nossas polaridades, ou seja, ao invés de ficar no eu ou no outro, ficar no eu e o outro, né? Porque as relações elas ficaram mais próximas. Apesar do distanciamento social, você passou a ter a empresa na sua casa, você passou a conviver com as pessoas, né, na sua casa. Então, um contexto relacional mudou. E então abrir a cabeça para isso, né, ter uma visão mais ampla de como as relações podem funcionar e trabalhar sua inteligência emocional, né, que esse é um assunto super amplo, é importante da gente trabalhar nesse novo contexto. Né? Que Mas antes a gente só falava, né? Agora a gente precisa trabalhar na prática. Mas será que neste momento o convite é para ajustar o nível de autoexigência também? Porque Pode ser. o alto Sim, performer é alguém que não precisa cobrança. Pelo menos eu sempre vi dessa forma, né? sim. Que o alto performer, ele não precisa de ninguém lembrá-lo do que ele tem que fazer, do que ele se planejou, dos objetivos que ele tem. Ele, por si só, ele se cobra, mas ele não se cobra se chicoteando, né? Porque quem se cobra se chicoteando, ele perde energia. O alto performer se cobra se motivando, dizendo, vamos lá, que eu sei que você dá conta,
vai mais um pouquinho, porque você vai conseguir terminar. Você não vai desistir, né? Então, Exatamente. é uma autocobrança, mas é uma autocobrança ao mesmo tempo com compaixão, com amor próprio, né? com confiança de que você tem condição de superar aquilo. Mas quando a gente vê este cenário, ele realmente traz um desafio aí de cobrança, né? Eu quero até contar para você, Karine, e para todo mundo. Eu me lembro de uma das reuniões iniciais que eu tive com a minha equipe, né, com os meus gestores que trabalham na minha empresa, eu sou a presidente da empresa, e eu estava, acho que devia ser a terceira semana ou segunda semana, logo que começou aquela história da gente fazer isolamento e fazer o distanciamento, era ali no finalzinho de março, começo de abril. Sim. E eu estava, assim, muito impactada, né, pelo processo todo, os clientes todos muito angustiados, ninguém sabia de nada, aquela preocupação, todo mundo querendo suspender, cancelar, aquela coisa que nós todos vivemos. E eu me lembro de me reunir com a minha equipe naquele dia, de gestores, e eu falar assim, pessoal, eu não sei se eu sou a gestora correta, a melhor gestora para vocês nesse momento. Eu estou muito afetada, eu estou me sentindo muito emocionalmente abalada por tudo isso, nem eu estou me reconhecendo, e a empresa, nesse momento, precisaria de outra pessoa à frente, não eu, porque eu não estou emocionalmente bem para estar à frente de você, dessa empresa nesse momento, para levar vocês para frente, para a gente sair disso. Eu não estou bem. Foi assim, a primeira vez na minha vida que eu me expus e fui tão vulnerável como eu fui naquele dia, sabe, Karina? E a resposta que eu ouvi deles foi assim: não tem ninguém melhor nesse momento do que você para estar conosco. Porque a gente quer sentir esse líder humano que está aí sofrendo como a gente também está. Né? Então, assim, aquilo que eu ouvi deles me ajudou muito a regular a minha autoexigência. Né? Foi muito emocionante, eu chorei muito, eles também choraram. A gente precisava chorar naquele dia lá, era o momento de chorar. Todo mundo precisava chorar. E eu fui a que deu um passo para chorar. E eu percebi que aquilo foi extremamente importante, porque eles precisavam saber o que estava acontecendo comigo. Eu não podia ficar ali, não, gente, vamos lá, porque nós vamos superar, porque nós temos capacidade, porque a hora é essa, vamos fazer do limão a limonada, porque nós somos muito bons. Cara, eu não tinha condição de fazer aquilo. Eu tinha que simplesmente falar a verdade, que estava meu coração, minha angústia, meu peito estava explodindo, né? E eu falei, gente, eu não sei se eu sou... Para, Cláudio, para, eu vou querer chorar aqui. Se eu sou a pessoa certa. Então, eu acho que essa coisa da alta performance, né? E quando a gente acaba tendo esse estigma e essa autopercepção, estigma versus autopercepção, também acaba sendo um risco que a gente tem que cuidar. E nesse momento de pandemia, quantas pessoas não podem estar sentindo a mesma coisa? Estar se cobrando de entregar tudo com a mesma excelência que sempre entregaram, mas cadê recurso para isso? E eu não acho que essa é uma questão de inteligência emocional. Porque eu me considero uma pessoa emocionalmente inteligente, mas isso foi muito mais forte do que a minha capacidade de inteligência emocional. Claro, isso me fez aprender, né, que tem muita coisa ainda para desenvolver e para aprender. Mas eu queria que você falasse, desculpa, eu falei muito, né? Mas é que eu queria contar essa história, porque eu acho que a gente precisa ter... Sabe, quando eu vejo esses posts motivacionais daquela pessoa empurrando a rocha ladeira acima, eu fico com raiva, com vontade de bater de quem criou aquele post, porque eu acho aquilo uma injustiça. Como assim empurrar uma pedra ladeira acima, né? Até que ponto esse mundo também não fica exigindo que a gente seja, sabe, uma rocha, né? Uma pessoa capaz de lidar com qualquer adversidade, de qualquer nível, e se manter no salto, feliz, alegre, saltitante, isso é ilusão, isso não existe, né? Falei. E aí, o que você me conta disso? Primeiro, eu quero agradecer o seu depoimento, que eu achei, nossa, veio do fundo sabe, da alma, né? Então, veio da alma esse depoimento que você deu. E a autoexigência, ela pode ser um grande obstáculo para um alto performer, né? Então, nesse momento, quando você declarou, você fez uma declaração super importante para a sua equipe, que eles falaram assim, puxa, estamos confirmando neste momento que a Lorena é humana. Acho que eles ainda tinham dúvida ainda. Eles tinham um pouco de dúvida, eles estavam um pouquinho na dúvida, né? Mas eles confirmaram.
Nossa, ela é gente como a gente, ela sente, ela chora, né? Por quê? Porque existem coisas que a gente faz, né? Como você falou, o estigma, né? Então, o auto performer não chora. Aquelas coisas, né? Que a gente tem, aquela frase, homem não chora, né? Que hoje já não caiu, já caiu, né? Por terra, muito dessas coisas. Você falou uma palavra importantíssima, vulnerabilidade, né? Até então, a gente ouvia muito, né? Eu li muito Brené Brown falando da vulnerabilidade, etc. Então, estamos na era da vulnerabilidade, tudo é a nova era e tudo mais. Agora, a pandemia veio para provar: você consegue ser vulnerável e reajustar a sua rota, porque o alto performer, o que ele vai fazer? Ele vai perceber, vai falar assim: ok, autoexigência 15, baixa para 10, para 9. Reajusta a rota. Como é que eu reajusto a rota? Eu vou chorar junto com a minha equipe. Essa é uma forma. Pode ser intuitivo, pode ser instintivo. E pode ser, gente, momento agora todo mundo pode chorar. Então, depende daquilo que você tiver, né? Conforme você está alinhado. Então, essa vulnerabilidade, como é que você se coloca nesse momento na prática vulnerável? E você se colocou em vulnerabilidade sob o ponto de vista de algumas pessoas, que para outras pessoas não é ser vulnerável, é ser absolutamente consciente de que não está dando conta do recado. E aí, assim, Então gente. significa que pedir ajuda, né? Talvez seja um caminho bacana. Exatamente. Por trás disso, eu estou pedindo uma ajuda. Gente, me ajuda, porque a gente é um time, né? E aí você envolve as pessoas junto com você, e as pessoas falam assim: putz, eu faço parte. E isso toca na motivação. É um grande estímulo para a motivação. Eu realmente estou fazendo parte desse grupo. Eu realmente estou junto com a Lorena, porque ela pediu ajuda. E pedir ajuda é um fator importante para quem é alta performance. Às vezes a ajuda vai vir declarada: gente, me ajuda. E às vezes a ajuda vai vir de outra forma. Vai vir: olha, eu não estou dando conta. Quem está disposto a ficar comigo, né? E essa é uma demonstração de liderança, né? Tá junto do time, né? Demonstrar essa emoção. Fico Eu até acho arrepiada quando eu falo dessas coisas, mas isso, é, tá junto, né? eu acho que a gente tem a oportunidade de, em momentos assim, experimentar muitas coisas, muitas sensações, muitos hábitos novos, porque é tudo muito diferente, né? Então é o momento da gente experimentar. E eu realmente me permiti naquele momento a vulnerabilidade, né? Tem algumas perguntas, né? E algumas colocações. Ai, quem está na linha de frente? Imagina, tem pessoas que estão na linha de frente, trabalham na área da saúde, e com certeza estão sofrendo muito mais e precisando manter a performance em alto nível, mesmo com todo esse contexto, né? Nós estamos encerrando, né? Falta só 1 minutinho e 50 segundos para terminar a nossa live. Eu queria Eu falar quero mandar um mais. beijo para minha coach que entrou aqui. Manda para Beijo, ela. É a Camila. Camila? É a Camila. É a Camila. A Camila. Gente, olha, antes de vocês saírem, eu quero dizer para vocês o seguinte, que a Step U tem muita coisa boa. Assim como essa live de hoje, tem lives que a gente já fez nas últimas semanas para vocês compartilharem, acessarem. Se vocês conhecem alguém que precisa ouvir o que a gente falou aqui hoje, compartilha, vai ficar gravado no nosso feed essa live de hoje. Tem o blog da Step U com muito artigo legal, tem o podcast da Step U em vários canais, Spotify e tudo mais. Então, assim, continua com a gente, compartilha o nosso conteúdo. A gente está fazendo com muito amor aqui para vocês, tá bom? Karina, palavras finais aí para nossa galera antes da gente encerrar? Tá bom, rapidinho, gente. Muito obrigada por vocês terem participado. Eu vi todo mundo que entrou e estou muito grata por ter tido essa oportunidade e esse papo com a Lorena. Adorei. Muito bom. E a Karina é a instrutora responsável pelo programa Alta Performance da Step U, que já vai estar disponível para
para vocês comprarem, acessarem e se deliciarem com essa maravilhosa palestrante, instrutora, coach, que a gente aprende tanto, é um ser humano tão especial. Karina, muito obrigada por você ter aceitado esse convite, ser nossa parceira, acreditado na Step U. Estamos juntas e obrigada a cada um de vocês que dedicou essa horinha para estar aqui conosco. Muito obrigada mesmo. Espero de coração que vocês estejam se sentindo em alta performance na vida pessoal, na vida profissional. Cuidem-se, sempre acima de tudo, você em primeiro lugar. Tá bom, gente? Ó, beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.